Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje, dando continuidade à série sobre economia, vamos falar sobre modelo neoliberal. Vem junto nesse conhecimento? Para iniciarmos o nosso estudo, primeiramente temos que partir desse questionamento: o que é neoliberalismo? O neoliberalismo é um modelo dentro do sistema capitalista. Lembrando que nós temos hoje no mundo dois sistemas vigentes, que é o sistema capitalista e o sistema socialista. Vale lembrar que no sistema capitalista nós temos as melhores economias, nós temos esse sistema como o mais eficaz, eficiente em relação à questão econômica. Entretanto, o capitalismo ele é construído a partir da história, a partir de vários séculos. Nesse caso, nós vamos ter dentro do capitalismo vários modelos. E o neoliberalismo é o modelo mais atual, mais construído, elaborado, aperfeiçoado e que hoje tem dominado as principais economias no mundo. Como o próprio nome já diz, neoliberalismo, o neoliberalismo é um liberalismo melhorado, aperfeiçoado, isto mesmo. O liberalismo clássico, lá do século XVIII, que foi elaborado por teóricos como Adam Smith, que por um bom tempo da história contribuiu para o desenvolvimento, né, das economias, chegou, né, a um colapso, isso em 1929, a conhecida crise da Bolsa de Valores. Nesse caso, foi necessário um reajuste desse liberalismo, um aperfeiçoamento dos seus valores e princípios para se chegar ao neoliberalismo. Para facilitar a nossa compreensão do desenvolvimento e do surgimento do neoliberalismo, antes de tratarmos sobre os princípios do neoliberalismo, precisamos analisar aqui esse mapa mental. Nesse caso, o neoliberalismo, ele primeiramente, né, foi resultado do fracasso do keynesianismo. O keynesianismo foi uma proposta de um teórico chamado Keynes, que depois de vivenciar aquela crise de 1929, que o liberalismo, né, acabou, né, entrando em colapso com uma grande crise mundial, nós vamos ter Keynes defendendo que o Estado, sim, deveria dominar, o Estado deveria ser forte, o Estado deveria controlar o mercado e buscar o bem social. O keynesianismo, de princípio, trouxe muita esperança para várias pessoas, vários governos. Entretanto, com o passar do tempo, ele acabou entrando também numa crise. A proposta de um Estado social que determinasse e controlasse o mercado, isso fez com que houvesse um enfraquecimento do desenvolvimento econômico. Diante disso, nós vamos ter, principalmente nos Estados Unidos, mais precisamente o Consenso de Washington, no qual diversas autoridades no mundo, principalmente dos países de primeiro mundo, as grandes potências da época, isso em 1980, se reuniram para estudar e discutir os princípios da escola austríaca de economia, no qual eles defendiam a questão do liberalismo dentro de alguns princípios mais bem elaborados. A partir desse consenso de Washington, eles chegaram à conclusão que era necessário se cumprir algumas regras básicas para que uma economia fosse realmente liberal, que tivesse sim um diferenciamento. Nesse caso, eles criaram essas regras que identificariam que o país seria neoliberal. Portanto, o neoliberalismo é a
construção de um modelo econômico pautado em 10 regras que deveriam ser praticadas na economia. Quais seriam essas regras? Vamos conhecer melhor. Primeira regra seria a disciplina fiscal, o teto de gastos. O Estado não poderia gastar o que quisesse, não, mas teria que ter um limite no qual ele seria fiscalizado em relação aos seus gastos. A redução dos gastos públicos. Haveria necessidade de enxugar a máquina. Os órgãos públicos não poderiam ser custosos para a população. Então, quanto mais reduzisse os gastos públicos, seria melhor para a economia do país. Reforma tributária. Quanto menor for os impostos, melhor será a economia. Nesse caso, a redução dos impostos seriam fundamentais para uma saúde econômica. A preocupação em baixar os juros. Afinal, juros baixos vai ter uma melhor facilidade de controlar a inflação. Câmbio de mercado. O neoliberalismo defende o rompimento das fronteiras. Quanto mais pudermos negociar com outros países, outras nações, com outras moedas, melhor para a economia. Abertura comercial. Quanto mais facilitarmos a comercialização, a abertura de vários mercados, melhor para aquela nação que defende os seus interesses. Investimento estrangeiro direto. É importante que as empresas estrangeiras possam também investir no país e também, assim sucessivamente, um país no qual as suas empresas podem também ter suas filiais em outras nações. A privatização de empresas estatais. Lembrando que as empresas estatais, na sua maioria, trazem um ônus muito elevado para o país, por falta de uma administração adequada e também pelos casos de corrupção. As empresas estatais acabam gerando prejuízo, no qual isso prejudica a economia do país. Desregulamentação é tirar o excesso de leis trabalhistas que prejudicam o investimento na mão de obra, assim como também trava o mercado. E por último, a questão do direito à propriedade intelectual. Lembrando que o neoliberalismo preserva o mesmo pensamento, os mesmos princípios do liberalismo, no qual a valorização da propriedade privada. O indivíduo, ele tem que ter liberdade para desenvolver as suas potencialidades. Então, nesse caso, o direito à propriedade intelectual, a construção, a produção de conteúdos deve ser um privilégio e um benefício individual. Esse vídeo é mais uma produção da Curios Centro Educacional. Espero que tenham gostado e curtido esse conteúdo. Peço aí já para deixar um like para nos ajudar no nosso projeto, nosso desenvolvimento, e também te convido agora para já se inscrever no nosso canal para estar acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!